Sinceramente, hoje eu fui falar com um professor de um assunto e no final da conversa foi ampliado. Mais uma coisa vai ser acrescentada lá naquele assunto que eu estava falando. Quando eu falar Tá ele agora, ficando, tá ficando mais misterioso o negócio, hein, mais professor misterioso. Daniel? Vamos lá. Ó, lembra Verdade. que ontem... Ah, ela não está aqui. Como é que é o nome dela, aquela mulher lá de Portugal? Margleide. Margleide falou assim, olha, vai Ela ter deve ter Delta. feito uma parada, já que ela chega com a nave dela. Ah, sim. É. Ela perguntou assim, vai ter um Delta? Aí eu digo assim, tanto o delta como são 5 formas geométricas, né? Uma delas é o delta, né? Vai ter um conteúdo lá que vai ser 5 formas geométricas, né? A manifestação da DMind através do corpo das pessoas. Pronto, esse é o meu grande spoiler agora. Peraí, já concluiu? Não entendi. Professor Daniel, me fala, como é isso? Pois é, pois é. Ele tá tentando falar em metáfora aí, mas aí fica. É que assim, né? Se ele falar Posso falar mais, vai mais? acabar soltando, né? Vai Não, eu acabar posso falando falar tudo. mais. Posso falar mais, porque mesmo que a pessoa descubra o que é, ela não sabe, ela não, ela é um conteúdo muito profundo. Vamos lá, quando a DMAI está sendo formada, até determinada época, vai acontecendo, ela vai registrando de forma hexagramal várias coisas. E esses registros podem ser lidos pelo corpo. E se você souber ler tudo aquilo que a DMAI registrou no seu corpo, você vai conseguir entender a si mesmo, vai conseguir entender o seu próximo, em qualquer área da vida. Boa. Aí o segredo é a pessoa achar as 5 formas geométricas. O professor passou aquele conteúdo que seria aquele conteúdo sobre a leitura da face, como que era o nome? Eu não estou lembrado o nome agora. Só que aquele conteúdo é muito difícil de a pessoa aprender, mais difícil ainda de aplicar. Só que esse conteúdo que vai ser levado lá, qualquer um pode fazer isso. Na hora que ele estiver escutando, pode olhar para o lado, já pode ler, já pode entender o próximo. Esse é um conteúdo muito mais prático. Que maravilha, hein? Isso, é isso daí mesmo. Vai envolver Mossad, vai envolver DMind. E uma coisa que eu nem sabia, fui saber agora à tarde. Vai envolver até o Tinderex. É muito global, é muito holístico isso daí. Vocês não estão entendendo. Vocês não Então estão quer dizer que entendendo. as formas geométricas, então, vai reverberar até no Tinder. Bom, com certeza, né? Isso. As formas Não. do corpo que estão associadas aos 5 sólidos platônicos, como você falou, né? Uhum. São esses 5 sólidos platônicos, são as 5 formas elementais de toda a criação, não é isso? Isso. Então é claro que dentro desse escopo, quando a gente vê alguém, a gente tem Isso. uma espécie de scanner daquele formato, então a Isso. gente tem certas preferências, tem certas Isso. sinergias, né, com Isso mesmo. determinados formatos. Só que tudo dual. Tudo isso que eu falei aqui, coloca dual no meio. Tudo é dual. Sim, sim. Você está no meio, né? No meio social, é a sua DMind, boa noite. É a sua DMind, ela interpreta a realidade e te dá coisas duais. Te dá uma coisa que é positiva, que você vai levar pelo resto da sua vida, mas como ela está te dando alguma coisa, também tem um preço para você pagar, né? Então vai te dar um delta negativo também. Não estou falando de formas agora, estou falando do que a DMind entrega para cada um de nós. Aí quando você achar a pessoa, você já vai saber, olha, ela é boa de fazer isso, mas essa é a dificuldade dela também. Vou citar só uma aqui, ó, que eu acredito que
eu ver. 1, 2, 3, 4. Tem 4 pessoas aqui que vai se identificar com o que eu vou falar agora. Essa pessoa consegue ter muitas ideias, é muito criativa, só que tem dificuldade para poder executar essas ideias, né? O que você acha, professor Altair? Você já sentiu isso? O professor Altair, ele tem essa assinatura, deixa eu ver quem mais tem essa assinatura. A jovem que está de óculos também, ela tem essa mesma assinatura. Tem uma mente muito fértil, mas ela não consegue executar nem 10% daquilo que ela imagina. Raquel, é a jovem de óculos. Isso. Inclusive, essa mesma característica é que faz com que ela use óculos. Todos que têm essa característica muito forte na questão dos olhos, vai usar o óculos. Porque o mundo é tão interno, mas tão interno, e é pouco externo. E se guarda dentro da própria mente. Agora eu preciso fazer um revelário aqui, hein, Lucas? Faça o revelare. Fazer um revelário aqui. Eu usei durante muito, mas é muito tempo mesmo, o óculos antes de começar a seguir, né, os ensinos da filosofia X, antes de começar aí a trabalhar mesmo, né, a estar contribuindo, né, com esse trabalho. E detalhe, gente, não teve nenhuma situação, por exemplo, de eu ir no médico fazer exame e ele falar assim, ó, você está curado, você não precisa mais do óculos. Não aconteceu isso. Simplesmente aconteceu o seguinte, eu comecei a ter a dificuldade que eu tinha antes de começar a usar óculos, né, que me levou a começar a fazer uso do óculos, que eu comecei a, assim, eu percebi que eu estava com dificuldade de enxergar a partir de uma determinada distância, e eu tinha que ficar forçando muito a minha vista, né? E aí eu fui fazer o exame e vi que realmente precisava fazer o uso de óculos. E eu usei durante bastante tempo, fiz acompanhamento. Não houve, assim, né, uma melhora no sentido de diminuição de grau, muito pelo contrário, né? E aí, gente, eu cheguei a ter problema de toxoplasmose ocular. Eu enfrentei essa dificuldade, né? Não sei quem já passou por isso, mas quando você tem essa enfermidade, você tem a sensação de que estão ocorrendo eventos ufológicos. Como é isso? Literalmente você enxerga uns vurtos, umas manchas que fica para lá e para cá e coisa e tal. É um negócio de doido. E tem hora que dá a impressão que você vai bater de frente com o negócio, vamos dizer assim, né? E fiz o tratamento, fiz uso de medicamento, né, para contornar essa situação, essa enfermidade e tal. Só que o que acontece? Mesmo eu tratando, as manchas continuavam aparecendo, né? E acabou eu tendo que me acostumar. Como se aquilo tivesse se tornado
parte de mim, de certo modo, né? Tipo, chegou num ponto que eu já não me sentia mais incomodado com as manchas que eu enxergava, né? E eu sei dizer que nada místico, tudo ocorrendo de forma orgânica. Chegou um momento que eu já não estava conseguindo permanecer com o óculos, né? Já não estava conseguindo permanecer com o óculos, estava incomodando. Eu pensei, né? Tá na hora de voltar no médico, de repente precisa mexer no grau do óculos e tal. Voltei, o médico mexeu no grau do óculos e o negócio continuava incomodando. Gente, já faz aí mais ou menos já vai fazer 3 anos mais ou menos que eu tô com o óculos guardado na bolsa, não usei mais, não senti mais falta e as manchas que eu enxergava desapareceu também. Mas você não sabe por quê. Foi sua demanda. Tem duas formas de uma pessoa melhorar a visão. Se ela fizer exercícios para os olhos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem exercícios para os olhos, porque os olhos são músculos, né? Toda essa parte aqui mais escura, do círculo aqui, você pode exercitar elas. E a outra parte seria a fase da sua vida. Essa parte que você estava usando óculos, que estava visão turva, também tem um contexto. Você não falou do contexto, mas esse contexto aí você estava passando por uma dificuldade muito grande, que se revelava exteriormente pela sua visão, né? Você não comentou aqui hoje aqui para mim, porque eu entrei agora na filosofia, mas com certeza você era uma pessoa tímida, você é uma pessoa que ficava naquele cantinho, você não era uma pessoa de multidão. O pessoal não Você acredita, evoluiu. gente. O pessoal não Isso, acredita. Quando eu tinha que me enturmar, participar verdade. de alguma atividade em grupo, eu fugia, me escondia, virava um cisco. Não Isso. queria nem saber. O que você gostava? Você gostava de ficar um momento só, quieto, caseiro, 100% caseiro. Isso é você. Só que como a gente tem que evoluir, a gente tem que ir devagarzinho, né? Aí, nesse processo da sua evolução, que você foi vencendo essas barreiras, sua visão foi melhorando. Quem usa óculos sente, não sei se a menina vai sentir, mas sente que era como se fosse uma proteção. Eu pus óculos aqui, parece que eu estou protegido aqui de alguma coisa, né? Porque pessoas que têm essa característica, que ela é muito mais interna do que externa, menos social, não é? Tem essas coisas aqui. O corpo vai responder a isso. Se eu sou uma pessoa que não sou menos social, não quero ficar interagindo muito com o próximo, meu campo de visão vai ser reduzido. Só que automaticamente eu vou perder um pouco da minha visão por causa disso. Né? A minha mãe, por exemplo, ela não gostava de escutar assim, muitas coisas. O corpo dela respondeu a isso, foi diminuindo a audição dela. Aí ela até falava assim para mim, Lucas, eu acho até bom não escutar de longe, porque eu me previno de escutar coisa que vai me ferir. Então ela percebe, e no seu caso, também deve ter percebido, que é uma proteção que a sua Mind faz respondendo no seu corpo. Né? Antes do ano 2000, todo mundo na comunidade científica, eles falavam que tudo era genética. Você está com aquela genética e pronto, e acabou. Não tem. Só que depois que o genoma humano foi lido todinho, foi descoberta a epigenética. A epigenética é maior do que a genética. Por quê? Porque eu posso ativar ou desativar qualquer gene do meu DNA. De acordo com o contexto, de acordo com a situação, de acordo com aquilo que eu estou passando. Então eu posso, como que se diz? Se eu quiser evoluir, e for uma pessoa que tem um problema de visão, né, no caso, posso evoluir a chegar a tal ponto, superar meus limites e a minha visão voltar 100% e eu largar o óculos. Se for uma questão emocional, se for essa questão aí que você estava passando. Tem pessoas mesmo que com o tempo vai perdendo a visão, porque não vai usando os olhos mesmo, a questão física, só com exercício ela volta de novo.
Mas tudo é o contexto emocional. É muito interessante o tanto que a DMAID pode interferir de forma dual. E o Daniel Cine ali, ocultando tantos sentimentos mistos ali dentro dele. Eu vi. Muitos, muitos, muitos. Que isso, Lucas? Não, rapidinho. Gostou, não é? Só confirmando. Gostou. Pois Tá me é. ouvindo? Agora imagina aí, isso daqui é uma amostra do que vai ser feito lá. Vocês gostaram? Ô, Lucas, ainda não, Lucas, ainda não. Escuta a Raquel aí, escuta a Raquel aí. A Raquel? Então, eu acho que o primeiro, né, o que ele falou foi fisiognomonia, né, que o professor fala. E na maquiagem, né, eu sou maquiadora e na maquiagem a gente estuda muito isso de questão de traços, que o nosso cérebro, ele lê os traços. E realmente o que ele falou, eu sou muito assim, nem 10% de tudo que eu imagino fazer eu faço. E eu sou um pouco ainda também, só que eu melhorei bastante nessa questão de ficar muito na minha zona de conforto. Sou muito assim, só que eu melhorei bastante nessa questão. E a questão realmente da visão, a gente viu um curso, né, mãe, de exercícios oculares, e a gente até estava fazendo, eu desleixei um pouco, sim, confesso que eu desleixei, mas realmente funciona tanto o exercício de relaxamento, como eu tenho miopia, então eu não sou apegada a óculos como a minha irmã, a Amanda. Ela, até no banho, ela se acostumou tanto que até para tomar banho ela ia com óculos e depois que ela lembrava. Eu, apesar de eu sentir essa necessidade para enxergar de longe, eu não sou tão apegada ao óculos, mas que realmente isso funciona, essa questão dos exercícios, e que muita gente não coloca fé nessa questão. E a gente, tudo que a médica falava, a gente ligava com a série demais que o professor explicava, né? Assim, gente, bate certinho com o que ele explica, que tudo tá, né, na nossa mente, com exercícios que sempre coloca isso, não tem cura, e a gente percebe que a gente não melhora, né? Por mais que a gente use óculos, vai em oftalmologista, a gente nunca melhora, só piora a visão. E realmente sempre essa proteção, como os óculos de sol, né? Também a moça falou que é muito ruim, prejudiciais à visão, porque impede, né, de receber essa luz solar. Então, algumas coisas eu já tirei e estou tentando fazer, mas tá certíssimo. É isso mesmo. Eu não acredito que eu vou perder isso lá em Goiânia. Não vai ficar gravado, não? Mas eu só vou poder ver depois, Lucas. Vai gravar e vai compartilhar depois. Compartilhar depois. Tem uma coisa aqui que eu estou pensando, tá só na minha demais. Não sei se eu falo. Não sei se fale, por gentileza, fale. Eu vou pedir aqui a opinião de vocês, então. Não é sobre o encontro. Não é sobre o encontro. Mas, muito bom. Eu estava pensando assim, vai acontecer essa questão lá no encontro, né? Só que depois vai voltar. E nem todo mundo que vai apresentar lá vai estar no programa da filosofia, né? Todos os dias. Eu estava pensando assim, eu podia fazer um canal no YouTube, porque como eu conheço também isso daí, podia fazer lá, eu divulgava lá no dia, né? E assim, olha, gente, esse conteúdo aqui de hoje, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem detalhes, eu queria saber isso, queria saber aquilo, posso fazer um conteúdo à parte só para isso. Porque a gente também tem que trabalhar, eu sinto que eu tenho que trabalhar em prol da filosofia. Entendeu? O que vocês acham? Meu Deus. Com toda certeza, Lucas. Eu só escutei ela falando, meu Deus. Não, foi minha filha. Com certeza, se for Não, algo que vai te trazer benefício para você e para o próximo, principalmente, é importante, né? Se você tem um dom maravilhoso, assim, de interpretar bem a face das pessoas, isso é muito interessante. Isso ajuda em todos os sentidos. Isso. Agora, e se eu disser para vocês que eu não estava falando só da face? A assinatura que a The Mind faz é no corpo todo. Aquela fisiognomia, que é aquele conhecimento antigo, ele lê só a face.
Só que assim, imagine que você está vendo uma pessoa a 10 metros, a 20 metros, como que você vai ler a face dela? É difícil, só que com esse conhecimento você pode ler a pessoa até a 15 metros. Você pode ter uma leitura rápida do que a pessoa é. Porque a forma geométrica que eu tô falando aqui, ela é bem maior, entendeu? É bem mais fácil de ser reconhecida. Eu não preciso chegar perto da pessoa e olhar o canto do olho dela, olhar a sobrancelha, olhar o cantinho do sorriso, a ponta do nariz, entendeu? O jeito que tá a orelha. Não, não é isso. Isso é bom, só que é difícil da pessoa decorar. Essa outra, você decora 5 formas geométricas, olha na pessoa e vê se ela tem muita ou se ela tem pouca. Pronto. Aí você vai aprender a conviver com a pessoa. Sim, agora eu lembrei o conteúdo que eu ia falar. Na questão da moça aqui, eu sabendo que ela tem essa dificuldade, sou eu uma pessoa da família, né? Digamos que eu sou uma pessoa da família e ela vem, olha, eu tenho essa ideia aqui. Aí se eu fosse uma pessoa que não conhece a filosofia, que não busca consciência, diz assim, olha, só fala e não faz. Não é só fala e não faz, é porque ela tem dificuldade para fazer. Então, eu entendendo que ela tem dificuldade para fazer, eu vou lá e perguntar assim, do que você precisa? Eu tenho 3, 4 ideias. Geralmente, essas pessoas assim, não tem uma ideia só, tem 4, 5, né? Ela vai pedir sua opinião. Aí, o que você vai fazer? Você vai ajudar ela. Se ela teve 4 ideias, você vai ajudar ela a escolher para ela começar a fazer uma. Ela começa nessa daqui você vai fazer. Essas outras você pode deixar para fazer depois ou a gente vê se a gente faz. Mas é uma pessoa que tem um show de ideias, né? Então eu vou lá ajudar ela a fazer, seja ou incentivando ou ajudando mesmo fisicamente. Entendeu? Olha, só pelo rosto dela, eu sei que o restante do corpo dela é como o meu. Eu vou mostrar aqui meu braço, ó. Aqui, ó. Pontas. Vai ter pontas aqui, ó. Vai ter quina, ponta por todo lado. Ela não tá mostrando aí, mas eu sei que ela tem pontas. Até no joelho, se ela dobrar o joelho, dá para ver umas pontas assim. Por quê? Porque a assinatura é da planta da cabeça até a planta dos pés, ponta da cabeça. Porque o corpo dela deixou com que os membros fossem mais compridos, menorzinhos, para que ela não seja uma pessoa que você sinta vontade de estar perto, sinta vontade de abraçar. Foi o corpo dela que fez a interpretação assim para ela. Porque se ela é tímida, se ela é quieta, se ela é caseira, o corpo dela vai responder a isso e não vai fazer com que ela seja chamativa. Vai fazer com que ela seja uma pessoa que você não tenha vontade de ficar bem pertinho, entendeu? Ter vontade de abraçar. Aí vai ter momentos que essa pessoa vai... Vamos ver, não sei se vai acontecer com ela, né? Às vezes ela vai olhar todo mundo se abraçando, aí ela não tá fazendo parte. Mas por quê? Por causa disso, porque tudo é dual. Da mesma, o seu corpo fez com que você não chamasse atenção no meio das pessoas, que você ficasse no cantinho mesmo. Aí você não vai ter o afeto das pessoas. Só que se você tiver o afeto físico muito das pessoas, aquele ali te sufoca. Então, quem olhar para você tem que entender isso. Tem que entender que você... elas precisam mostrar para você, não, a gente gosta de você e tal, a gente entende que você não precisa de contato. Mas, de vez em quando, esporadicamente, pode, sim, dar um abraço, pode dar um... Entendeu? Pode chegar perto, mas que seja bem pontual, que não seja algo demorado. Muito interessante, viu? Interessantíssimo. Parabéns, Lucas. É um discernimento bem aguçado, né? Isso. Entendeu? Ela não pode negar. O professor TI também não pode negar, porque está assinado. É exatamente isso. Nossa. E se tentar negar, piora. Se tentar negar, piora. Como que é o nome dessa moça que está de cabelo azul? Está de cabelo preto. Embaixo do professor aí. Raquel de Campo Grande? Isso. A Tá dona ouvindo aí, Raquel?
Isso, a dona Raquel é uma pessoa que precisa ser alimentada de sentimentos todos os dias, né? Se de manhã ela receber um bom dia, o dia dela vai ser outro. Se à tarde ela receber um bom dia de novo, se estava ruim, volta, ficar bom de novo. Entendeu? Se alguém chegar para ela e dar um abraço apertado, demorado, vai mudar o dia dela. Só que tem dias que ela vai estar chorando. Ela vai estar chorando, vai querer colocar tudo para fora. Se ela não tiver ninguém para colocar isso para fora, vai ser muito dolorido para ela. Ela só precisa de um ombro para que ela possa chorar e que ela possa colocar tudo aquilo que está para fora. Quando ela terminar de fazer aquilo, ela ficou curada, tá? De tudo aquilo que estava preenchendo o coração dela. Entendeu? Aí qual que é o sofrimento dela? Qual que é o delta negativo? É que muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente tem com quem falar, não tem com quem desabafar. Não é? Olha, chegou outro professor aqui, eu também não decorei o nome dele. Professor, José Leandro. falando nisso, pessoal, façamos uma ótima noite, Raquel. Boa noite a todos. Está travando um pouco a conexão da Boa Raquel. noite, professor Leandro.